dia. Estamos aqui para mais uma live e hoje, dia 23 de julho de 2024, é uma live Tira Dúvidas com uma paciente que é uma paciente gestante do pré-natal pediátrico que hoje vai tirar suas dúvidas comigo, que pode também ser a dúvida de você, mãe, que está gestante, esperando o bebê, mãe de primeira viagem e apresenta dúvidas sobre os cuidados iniciais com o bebê. Então, vai ser um momento de muita troca e de muito aprendizado para todos. Ela já entrou, vou chamar ela para. Só um minuto. Aí. E aí? Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Joia também. Tá tranquilo aí? Dormiu bem à noite? Nossa, tô tá dormindo bem, mas tá difícil para levantar. Nossa, um desconforto. Meu Deus, tá ficando cada vez pior. A Isabel tá grávida de 30 e 30 semanas hoje. 30 semanas, de duas bebês. Então a barriga é um pouco maior do que uma grávida de 30 semanas de um bebê só. E esse final é sempre muito difícil mesmo. Nossa, Não tem posição confortável para dormir. Você gostava de dormir de que de, jeito? de bruços. É o que É, mais está pegando. não dá mais, né? Já tem Nossa, tempo. não. Aí quando deita de lado, elas empelota tudo de um lado só. Aí a gente senta, espera um pouquinho, dá aquela respirada, dói. Não imaginei que era assim, mas vai valer a pena. Tá passando e faz parte do processo, né? Graças a Deus eu quis passar por isso e Deus tá me dando a oportunidade, tá bom. Mas é difícil. No final é muito difícil. Principalmente a questão do corpo mesmo. O corpo muda, né? Hum, E, e aí tem essa dificuldade. Todo mundo tem essa tá. dificuldade. Mas vamos lá. Só para falar pro pessoal, você nunca engravidou antes, é a primeira vez, desejou muito essa gravidez, né? Você já está casada há muito tempo. E, e aí surge, claro, a gente naturalmente, toda mulher que quer ser mãe, né, tem uma expectativa porque vocês, desde pequenininhas, são incentivadas a ter boneca, a pensar como que seria, né, brincar de É. casinha. E aí, quando engravida, já vem um monte de coisas que é diferente. Né? Por Uhum. você mais ainda, né? Que quando você engravidou, você esperava engravidar de um bebê só e engravidou de dois. É. É, E aí surgem as dúvidas. Por isso que a gente pensou nessa ideia de fazer essa live. Mas fala aí pra mim, quais são as suas dúvidas? Eu só não tô te vendo, é normal isso? Como é que é? Não, eu tô te vendo. Normal, e você era pra você estar me vendo também. É, não tô vendo, não. Eu vou ficar olhando pra mim aqui então. O Mas o que que pessoal, acontece? peraí, o pessoal que está assistindo, tá vendo nós dois? Alguém pode comentar aí? Peraí. Vocês estão conseguindo ver nós dois? Ninguém respondeu. Sim, o Bruno respondeu, tá certo. Pode perguntar então. Então, eu tentei 4 anos e 9 meses, né? Natural. A Aham. gente passou por um tratamento FIV Aham. e aí Deus abençoou com esses dois milagrinhos aí. E, nossa, é uma bênção para mim. Tô passando por tudo isso, dando glórias, né? Porque por mais que é muito desconfortável, eu não imaginava que era assim. Mas tá bom, igual eu falei. É tudo porque eu quis mesmo, a gente quis. Então, Deus abençoou com essas duas e deu certo as duas, né? Nós colocamos dois embriões Aham. e deu certo. Mas não é fácil o processo. Mas eu sei que é fase, né? Cada fase do tratamento foi um desconforto, agora da gestação outro, mas eu sei que vai valer a pena. Já tá valendo a pena, né? Que deu Uhum. certo, graças a Deus, o tratamento. Se você quiser, eu posso fazer uma introdução aqui, que é o que eu apresento na consulta para as gestantes. Pode ser? Pode. Então, aqui, eu vou virar aqui o computador. No pré-natal, vai aparecer invertido. Então, no pré-natal, a gente está preparando a chegada de um bebê, né?
E aí tem alguns exames que eu já olhei os seus, né? Não sei se o Fernandes te contou. Tem alguns exames que são importantes no pré-natal, né? Uhum, Principalmente as sorologias, que são as doenças infecciosas que para a gente não tem problema nenhum ter, mas se a mulher tem na gestação, o bebê pode ter problemas, né? Então, a toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, sífilis, HIV, né? Essas doenças. Então, esses exames são feitos durante o pré-natal. Você já fez, está tudo certo. Grupo sanguíneo é muito importante, porque quando a mulher é negativo e o bebê e o marido ou o parceiro é positivo, tem a chance do bebê ter incompatibilidade RH, ou incompatibilidade, por exemplo, a mãe é O, o bebê é A. Isso também influencia nos primeiros dias. Além disso, glicemia, ganho de peso na gravidez, eu vou falar no próximo. Curva glicêmica, eu vi que você fez, está tudo normal. Urina e cultura de urina, porque infecção urinária na gravidez é muito grave uhum, e pode ter problemas para o bebê. Os ultrassons, né? Que a uhum, gente sabe que o ultrassom ele é um exame que é uma triagem, não é 100%. Por exemplo, acontece todos os dias. Faço uma sala de parto e aí e aí o pai fala: Nossa, mas o ultrassom falou que era 3 quilos e nasceu com 2. Isso é comum. Não esse tamanho de diferença, mas pode acontecer uma diferença porque o ultrassom só dá uma noção. Outro exame que você não fez ainda é o suave vaginal. Você não fez, né? Que faz a partir da 32ª, Ah, não, ela não pediu ainda. que é o do cotonete, Ah, para ver se o canal não, vaginal então. é colonizado por uma bactéria chamada Streptococcus do grupo B, que quando a mulher tem colonização, o bebê tem alta chance de ter infecção neonatal. É muito importante também a gente saber da história da família, né? Então, por exemplo, vamos supor que você teve uma suspeita, né, de problema na tireoide, Sim, mas deu alteração. Aí agora eu repeti o exame e agora normalizou. Aí ela já suspendeu o Puram. certo. Mas isso foi durante a gravidez. Mas vamos supor que se você já tinha um problema de tireoide, já tinha diabetes, obesidade, você não tinha. Então isso também influencia. E a história do pai também. Se o pai tem pressão alta, tem diabetes, né? Se a mulher tem depressão, ou trata ansiedade, tudo isso é importante a gente saber porque influencia no desenvolvimento do bebê. Não é que não pode ter essas doenças. Pode, mas tem que estar controlado. Uhum, Porque e pode influenciar no desenvolvimento do bebê. O histórico também de asma da família, rinite, dermatite atópica, os antecedentes familiares. Aí eu brinco nesse momento que é assim: parente não é primo, tia, parente é vovó, mãe e pai. Então, parente para herança genética, né? uhum. Claro que tem alguma influência dos primos, das tias também, mas é mais o pai, a mãe e o vô e a avó dos dois lados. As vacinas, você fez vacina? Fiz 3 da Covid, aquela eu esqueci agora a sigla. HTP, como é que é? Não lembro. DTP. DTP. Isso. Aham. A cabeça de grávida, né? Fica horrível, a gente esquece tudo. Deixa eu Todas tentar as vezes, lembrar outra aqui. se vo- todas as vezes que se você engravidasse mais uma vez, eu acho que vai acontecer, né? Mas brincadeira. Vai mesmo, natural, em nome de Jesus. Fernando É, que trabalhe, né? Fernando que pedala. ele que trabalha. Se todas as vezes que a mulher engravida, ela tem que fazer essa vacina. Essa vacina protege contra tétano, difteria e pertussis, que é a coqueluche. Está tendo um surto agora. Protege você e o bebê. E tétano também protege você e o bebê. O Fernando comentou dois, já tá bom. Então, as vacinas a gente fala agora, hepatite B, provavelmente viu se você tem. Eu acho que você já está imune, porque a gente faz vacina de hepatite B. E aí, se não tiver, faz um reforço. Gripe você fez? Fiz. Essa foi a Fiz de terceira Covid. que eu fiz. E aí eu falo nesse momento também do estresse tóxico, que é essa condição. Por exemplo, a gente falou aqui de dificuldade para dormir e tal, isso é normal, né? Agora, estresse tóxico, por exemplo, aquela mulher que
passa fome, violência doméstica, ou tem perdas extremas, né, durante a gravidez, isso também influencia no desenvolvimento do bebê e a gente precisa falar. Eu falo também eu sei que você não bebe, mas eu falo da síndrome alcoólica fetal, né, que é uma síndrome que é do desenvolvimento do bebê causado por ingestão de qualquer quantidade de álcool durante a gravidez, em qualquer momento. Então é proibido qualquer quantidade de álcool durante a gravidez, porque pode dar alterações tanto no corpo do bebê quanto cognitivas, neurológicas também. Uhum. E a questão da nutrição, você ganhou muito peso? 10. É o máximo que a gente fala é 12, né? 12 quilos. E você estava abaixo do peso ou acima do peso antes? Eu sempre fui muito magrinha, né? Então, eu sempre tive dificuldade também para ganhar peso. E aí eu engravidei, eu tava com 53,3. Aham. Agora já bateu 63,5 por aí, já até passou um pouquinho. Mas assim, tava bem controladinho, sabe? De mês a mês, eu tava ganhando pouco. Aí agora nesse final, e assim, não parece Exato. que eu engordei muito, só mais barriga, sabe? Porque eu tô controlando bem, assim, a alimentação. Eu não sou de comer besteira, eu morro de medo de dar alguma coisa, diabetes gestacional, essas coisas assim, pressão alta. Aham. Então eu tô tentando ver se não consigo, não passe de 12, né? Porque diz que é o limite Mas mesmo. é você um pouco mais por causa da gestação, seja por ser gemelar. Você está suplementando aí, eu sempre falo nesse momento também da suplementação. As vitaminas, não deu Tá? anemia. Deu anemia, porque eu sangrei muito, né, no início. É verdade. Aham. Eu dei o descolamento, foi em duas etapas que eu sangrei. Do descolamento, depois passou, e depois eu sangrei mais, que eles não tiveram, assim, uma Cálcio. resposta para mim, assim, concreta, por que que estava acontecendo aquilo. E aí eu sangrei muito, dei a anemia, tô tomando sulfato ferroso, a vitamina digestante, a AS, cálcio. Certo. Eles estão com cuidado adicional por causa da gestação ser gemelar, você ter tido sangramento, mas o pré-natal tá perfeito. Então, essas coisas que o pediatra aborda na consulta de pré-natal é para preparar. E aí, nesse momento, depois que eu falei disso, eu falo do parto. No seu caso, o parto vai ser cesariano, né? Eu participei até, vou te mandar depois da foto, de um parto normal de gemelar. Meu Deus do céu. Meu pai Mas amado, nunca nem passou pela minha cabeça, Ronaldo, o normal, porque eu sou tão mole, parece que eu sou muito frágil, assim, tudo eu sinto dor, eu já coloquei na minha cabeça e eu sei que eu não conseguiria, até melhor a cesárea mesmo, porque no tratamento eu já sofri tanto com os exames, e certo. não quero sofrer mais não, Fez tá bom, bastante. aquele exame, tem um exame que dói muito, que é é, Esteroscopia diagnóstica, isso, a estereoscopia, que dói também, mas tem aquele que injeta uhum, contraste, você fez também? das Isso, trompas. isso. Fiz Esse dói também, meu bastante. pai amado. Tudo sem sedação, porque o plano não liberou. Nossa, Não. não gosto nem de lembrar. Nem quase que eu saí de maca lá de dentro da clínica, carregada. É, Nossa. então, o parto cesárea, ele é um. Aí eu gosto de falar de como é que vai ser, né? No seu caso, a gente marca um pouco antes de 39 semanas, porque o tamanho, só para as pessoas entenderem, o tamanho do útero que cabe dois bebês nem sempre é favorável para que chegue 38, né? No máximo 37 semanas para gemelar. E aí eu acho que você vai marcar hoje, né? Na consulta. Dia vinte Não, e essa cinco que semana. eu vou, vai. Aí a doutora vai me encaminhar pro Cesarista. Antônio. A doutora Bárbara vai me encaminhar pro obstetra, já, dizendo ela para já organizar essa parte aí da data. Aí, do dia do parto, você chega, geralmente tem um horário, mas pode mudar um pouco, porque eles marcam muito, no seu caso, né? Eles marcam alguns partos no dia, você tem que ficar de jejum, porque é uma cirurgia, né? Você já fez cirurgia? Já. De quê? Já fiz de veia das pernas, já fiz pterite dos olhos, É já igual, tirei o nódulo nos seios. é igual a anestesia é igual a das veias, né? Das varizes que você Da fez. raça, né, na Que é a coluna. hacker.
Isso, vai fazer, mas mesmo sendo só das pernas para baixo, você não vai dormir, é bom você estar de jejum, porque como a sua barriga está grande, quando você deita, o útero vai comprimir o estômago e aí você pode vomitar se você tiver comido. Ah, E capaz aí que eu vomito. faz, mas o mesmo assim dá vômito, mesmo sem comer, né? O anestesista Uhum. faz remédio para vômito e aí a gente faz o teste, né? Faz a anestesia, faz o teste e aí acontece o parto. Por obrigação, por ser dois bebês, tem que ter dois pediatras no dia. Mas como vai ser uma cesárea eletiva, você não, que eletiva que a gente fala que marcou a cesárea, né? Não é urgência. Então é tranquilo, né? E o bebê vai para o quarto com você. E aí que começam as dúvidas, né? Pode perguntar. Em relação ao travesseirinho, quando que eu posso utilizar nelas? E Então, qual modelinho? a gente não recomenda utilizar travesseiro, porque o travesseiro ele não favorece que o bebê. Peraí, deixa eu só pegar um bebezinho aqui para você ver. Eu Eu já tenho até tinha te perguntado, né, sobre isso, mas é bom que agora você vai me falar em detalhes. Mas eu não estou te vendo, aí eu não vou conseguir ver o desenho. Se quiser que Tá, eu saia de depois. novo e entro, para ver se Você talvez quer você apareça. tentar? Você quer Vamos. tentar? Vamos. Então vai, sai. Vamos só pegar o Andrezinho aqui. Vou mandar para ela o pedido. Ah, eu mandei. Mandei o convite para você. Aí, tá me vendo agora? Tô vendo sua casa. Eu tava te vendo na hora que eu saí. Na hora pra você ver, agora eu entrei e Agora você não. sumiu de novo. Mas vai ficar gravado. Qualquer coisa eu te mando depois também. Tá. Ó, o bebê está aqui na minha mão. Quando o bebê está deitado sobre uma superfície, é interessante que o corpo esteja alinhado com a cabeça. Então, nunca torto assim. E quando a gente coloca o travesseiro, o bebê dobra a cabeça sobre, como se encostasse o queixo no tórax. E aí isso dificulta ele respirar, porque a via aérea dele ela é mais horizontal do que vertical. Então, a gente não recomenda o uso de travesseiro. Aí você fala, mas tem aqueles travesseirinhos na, nas lojas de bebê, né? Que tem um buraquinho no meio. Aquele travesseiro, ele é específico para bebês que têm malformação craniana ou que tem uma assimetria no crânio. Aí nesses casos em específico, é a partir de 2 meses, a gente utiliza mais em momentos específicos do dia, não é o dia todo. Próximo. Em relação à água, que eu sei que eles falam que tem tudo no leite materno, né? Tudo que o neném Tem. precisa. A partir de quando que pode dar, inserir água para o neném, oferecer água? Então, eu esqueci de falar isso da apresentação, eu também falo sobre aleitamento materno. Então, como você provavelmente não vai entrar em trabalho de parto, você vai ir lá para fazer um parto, né, marcado, o seu corpo não vai promover a descida do leite naturalmente. Só que o próprio esvaziamento do útero, a ocitocina que o médico faz para o útero contrair depois da cesárea, né? Tudo isso vai fazer o leite descer. E no início desce o colostro, que é o leite, uma aguinha bem ralinha, e aquilo lá já é suficiente para o bebê. Mas o bebê não sabe mamar, você não sabe dar de mamar, então pode ser que a gente utilize o complemento como uma ajuda, né? Se fosse um parto normal, ia ser um pouco mais fácil, porque aí o próprio corpo ajuda, né? A descida do leite. Mas a gente nunca dá água nesse início. E aí, o certo, pela teoria, né, é não dar água por 6 meses. Uhum, Só vou dar água quando eu introduzir a alimentação. uhum, Tem algumas referências científicas que falam quando o bebê mama só fórmula e está constipada, aí a gente pode acrescentar, mas não é um consenso. O consenso mesmo, a maioria das referências fala para dar água só quando introduzir a alimentação. uhum. Cães e gatos, pode ter contato a partir de quanto tempo, assim, quantos meses? Ó, sempre. O cachorro, o gato, o passarinho, ele é ótimo para o desenvolvimento do bebê.
Então não tem isso assim, ai, não pode porque ele é recém-nascido, ela vai pegar a alergia do cachorro. Não. Provavelmente, assim, a gente tinha uma ideia antiga de que o bebê nascia estéril, né? Que ele era, ele ia ter contato com o meio depois que ele nasceu. Mas hoje a gente já sabe que, por exemplo, eu sei que você tem duas Tem cachorras. um casal, Você tem contato com eles, né? tem. Então suas filhas já têm contato com os cachorros, né? Se você fosse alérgica, muito provavelmente elas seriam também. Então, desde sempre. É claro que você não vai pôr um bebê recém-nascido com o cachorro lambendo a carinha dela, mas ela vai aprender a engatinhar, elas vão aprender a engatinhar e vão ter contato com o cachorro. Isso é ótimo para o E desenvolvimento do bebê. Isso gato, não tem diminui nenhum problema, gato? Por conta dos zero. pelos, dá algum Zero. probleminha tipo, no pulmão? Não, zero problema. Mas você tem gato também? Eu não sabia. Não, é minha sogra. Não, pode. Pode Pode, né? sim. Mas se Pode. caso, assim, vier com probleminha no pulmão, Deus o livre, assim, aí não pode. Mesmo assim, pode. Pode. Mesmo assim, pode. Aí a gente vai observar assim, se ela manifestar algum sintoma em relação ao contato, mas, por exemplo, eu tenho pacientes que têm bronquiolite. O André, meu filho, ele tem asma e ele Ah, tem gato. Então, não piora, não apresenta tosse, espirro, porque é muito específico. Se ele tivesse alergia ao pelo de gato, aí a gente ia evitar. Mas a gente nunca evita de cara. tá bom. Em relação às vacinas do SUS, elas são confiáveis? A Então, gente muito pode optar? pode, pode. Aí, geralmente, porque são muitas informações nesse início, né? Mas eu gosto de falar cada etapa as vacinas que vão ser. Então, agora, uma etapa que você está. Você vai fazer duas vacinas quando elas nascerem. A vacina BCG, que é a da marquinha, e a vacina contra a hepatite B. Essas duas vacinas, elas estão no SUS há 50 anos, não tem problema, nunca teve lote vencido aplicado, nunca teve reação adversa grave. Não faz diferença você fazer no SUS ou no particular. É a mesma qualidade, a mesma eficácia. E Aí a quanto tempo próxima, que tem que dar? Que na... saiu da maternidade, você tem que dar. A vacina BCG, ela protege contra formas graves de tuberculose. A vacina da hepatite B é contra a hepatite B. Então, o bebê não está protegido de tudo. Ele está protegido contra essas doenças. Aí eu sei a próxima pergunta. Pode fazer. A próxima. As Que é a de dizer. vitaminas que os bebês têm que tomar, quais são vitaminas, assim, que eles têm que tomar? E com quanto tempo? Tá. Oral. Se o bebê nasce prematuro, ele vai receber um suplemento vitamínico de muitas vitaminas. Então, se as meninas nascerem com 36, 32, 34 semanas, que a gente não quer isso, mas se acontecer, aí a gente tem que dar um polivitamínico, o que tem mais utilizado chama Grovit. Mas tem Protovit, tem outros. Hum, Esse tem vitaminas do complexo B, D, E, A. Aí bebê que nasce na época certa, que não é prematuro, ele só suplementa vitamina D. Se o bebê foi prematuro também, no primeiro mês de vida a gente vai entrar com sulfato ferroso, que é visto como uma vitamina oral, mas não é, é o ferro. é. E se o bebê não nasceu prematuro, ele só vai suplementar a partir do primeiro mês se a mãe teve anemia, que é o seu caso. Então elas vão tomar vitamina D, pelo menos, que é 2 gotinhas o primeiro ano de vida todinho, e o sulfato ferroso. Que não é o Aí, sulfato ferroso, na verdade, é o Neutrofero, o Ultrafer, Dexfer. então, durante o primeiro aninho delas de vida, vai ter que, então, eu vou ter que introduzir vitamina D todos os dias, 2 gotinhas, e o ferro. Isso. E aí isso se estende até 2 anos. E Hum, aí a gente aumenta a dose conforme. A vitamina D não aumenta, mas o ferro aumenta conforme o peso aumenta durante ah, 2 anos de vida. E isso é prevenção, não é tratamento. É prevenção de anemia e prevenção de deficiência de vitamina D. tá. Cuidados com o biguinho. Aí eu ouço muitas informações na internet, né? Coloca, passa álcool 70, não passa. E Certo. aí só enxuga, eu fico em dúvida. É assim,
antigamente a gente falava para fazer álcool sempre, álcool 70. Aí saiu um documento em 2020, no final de 2022, da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando que o álcool pode causar queimadura na pele. Então eles recomendam que use água e sabão. Aí o que que eu falo para as mães? Quando a geleia, eu vou estar lá no dia do nascimento das meninas, a gente vai tentar fazer com que isso seja diminuído. Tem médico que deixa o coto umbilical muito grande. Eu tô até aqui com o bonequinho, então o coto umbilical assim do tamanho de um dedo, né? E aí isso dificulta muito, é muito muito coto umbilical, é tipo uma geleia, é tipo uma gelatina. Aí nesse caso eu recomendo usar o álcool. Aí como Uhum. que eu faço para não queimar a pele? Protege a pele assim com uma gaze, faz uma cabaninha assim e joga o álcool só na geleia. Aí secou, só água e sabão, para evitar queimadura na pele, tá? Tá. Mas isso é realmente confuso, assim. Cada caso a gente gosta de orientar de um jeito. Trata de uma forma, né? Entendi. Em relação às visitas, o ideal é 45 dias ou mais? Eu ia falar isso, que as vacinas que são feitas ao nascimento é vacina contra tuberculose e hepatite B. Mas ela está protegida só contra isso. Ele ainda é muito frágil, o bebê, né? Eu recomendo que as visitas sejam restritas. Eu tenho até um informativo que eu entrego depois do parto. Então, assim, quem que vai te visitar? As pessoas que vão te ajudar. Uhum. Então, se é a sua mãe, se é a sua sogra, o seu marido, claro, e tal. Mas não ser os seus amigos distantes, parentes distantes, não. Porque nos 3 primeiros meses o bebê está muito, muito sensível. E ele não recebeu vacinas, né? Ele vai receber quando nasce e depois com 2 meses de idade. Então, pelo menos, eu peço para pelo menos visita, tipo, batizado. Se a pessoa for fazer batizado do bebê, eu recomendo 3 meses, pelo menos. Uhum. Mas você, claro, pode receber visitas desde que a visita não pegue o bebê no colo. Ou não beije o bebê, não pegue na mãozinha do bebê, sabe? Então, claro que pode receber, mas estou falando no sentido de ter contato com pessoas mais intensas. Aí eu também recomendo 3 meses para aglomeração, tipo igreja, tipo shopping, pelo menos 3 meses, para evitar que o contato com muita gente num lugar fechado o bebê pegue doenças. Sim. O Ronaldo aqui, contração de treinamento, assim, nos Ixi. últimos dias é mais frequente, né? Sim, por quê? Porque a bacia da mulher tem um tamanho, e aí ela vai alargando, né, conforme o útero vai crescendo. E o útero também, ele é um músculo. Então ele distende com o crescimento, dos bebês, né? E aí ele vai contrair meio que reagindo a essa distensão. Mas assim, são muitas e elas não são, elas não têm uma frequência grande. O indicativo de que é trabalho de parto é quando a contração dura muito, pelo menos 10 segundos, e quando ela acontece muitas vezes. Em 10 minutos, ela acontece pelo menos 3, 4 vezes, durando É, muito tempo. tá bem frequente Então, se for. as minhas. Será que é porque elas estão apertadas? É, e sim, mas o apertado não é o apertado que te preocupa, não, fica tranquilo. Elas não podem parar de mexer. Se elas pararem de mexer, aí é preocupante. Mas tá contraindo e tá mexendo o bebê, fica tranquilo. Tá. Tem algo que eu possa fazer para diminuir ou evitar as cólicas nelas, se caso eu conseguir amamentar? Que eu vou conseguir? Ó, cólica acontece independente do que você faça. Infelizmente, não tem muita. Aí a Larissa, enfermeira obstetra, colocou: as contrações são bem-vindas sempre, porque elas estão na fisiologia do corpo da mulher mesmo. Um bom sinal. É, bom sinal. É, cólica acontece independente do que você faça. Ela é definida por um choro inconsolável, geralmente no mesmo período do dia, que nada resolve e que cede espontaneamente. Geralmente acontece pelo menos 3 vezes na semana, a regra dos três. Dura em média 3 horas e dura 3 meses, em média. Então, o que, que é bom para ajudar nesse tempo de choro que já foi estudado
pelos cientistas. É probiótico, que é um lactobacilo, né? Um micro-organismo que vai lá para o intestino ajudar o bebê a digerir o leite, ou a promover a eliminação das fezes. E aí tem vários no mercado que a gente faz depois que nasce de forma preventiva. Tem o Colides, que é o mais famoso, e tem os outros que têm mais probióticos, tipo Flora, tipo Culturelle, Colis, a gente vai conversar sobre isso depois. Mas nenhum desses é 100% garantido, tá? Isso vai depender muito de como, por exemplo, de como é que é seu ritmo intestinal, sua alimentação na gravidez, isso também influencia no período. Uhum. Então, ter uma vida saudável é sempre bom. Fazer Tá. atividade física, comer bem, não comer besteira, essas Tá, coisas. mas assim, no caso, depois que, vamos supor, deu a cólica, eu posso introduzir o remédio. Não precisa de eu ficar dando remédio todos os dias, não, né? Para evitar, tipo, uma prevenção. O Eu posso remédio dar só. preventivo, o remédio preventivo é o probiótico. Aí, para tratamento da dor, no momento da dor, tem alguns recursos, mas eles também não são Tá. 100%. Mas a gente vai falar sobre isso também na consulta, na primeira consulta. Alguma dica para o bebê dormir bem à noite? Não. Por que que o bebê não dorme? Olha só, o bebê recém-nascido e o bebê até 6 meses, então são muitos meses, ele não tem Não. padrão de sono, não tem padrão regular. Porque o que faz a gente dormir mais à noite e ficar acordado de dia é a melatonina. A melatonina é um hormônio que a gente produz à noite. O bebê não produz melatonina sozinho. Ele precisa da melatonina do leite materno. Só para você entender. E tem gente que ainda tem a crença de que dar fórmula faz o bebê dormir melhor. E não, não é isso. É o contrário. Mamar no peito faz o bebê dormir melhor. Isso, comprovação científica. Pegou mãe que deu peito, deu fórmula e viu isso. Então, o que que a gente faz a partir do terceiro mês? Tenta estabelecer uma rotina, mas o principal que a mãe tem que entender é que não tem padrão. A higiene do sono ajuda, por exemplo, deixar tudo apagado, não ter barulho, ser um horário fixo, isso ajuda a partir do terceiro mês. Mas isso só vai valer mesmo com 6 meses, que é quando ele adquire maturidade cerebral e vai conseguir dormir melhor à noite. Mas assim, o segredo é você não esperar um padrão, dormir quando o bebê dorme. Então, por exemplo, no seu caso, né, que vão ser duas. Quando elas dormirem, você tem que dormir, porque não vai ter padrão, vai ser de dia, de noite. Então, dormiu de dia, tenta dormir também, principalmente nos primeiros meses, porque senão você não vai ter disposição física para cuidar delas. Assim, durante o dia, elas acordaram. Ah, Diz que não tem problema de eu deixar não. barulho, luz, né? Porque aí elas entendem que é de dia e à noite é à noite, quando eu for colocar elas para ficar no escuro. Elas vão Isso assimilando, não. sim, mas isso é hoje eu falei isso para paciente. Você provavelmente, quando você começou a trabalhar com o que você trabalhava, no início você demorava mais tempo para fazer uma tarefa que depois de um tempo você fazia mais rápido, né? Todo mundo é assim. E a criança é a mesma coisa, então ela está aprendendo. Você pode fazer isso quando você quer que a criança fique acordada, mas você vai precisar repetir muitas vezes para ela aprender. Além disso, o bebê até 3 meses, ele dorme em média 18 horas por dia. Então, se Eu ia te dia perguntar. tem, o dia tem 24 horas, ele vai ficar acordado 6 horas. Então, isso picado ao longo do dia todo. Então, isso para ter uma vida saudável. Isso vai diminuir ao longo do tempo, né? A gente sabe que uma pessoa adulta dorme em média de 5 a 7 horas por dia. Né? O Fernando não dorme, por exemplo. Tadinho. Verdade, viu? Nossa. Chega aqui, fecha o olho, eu já tenho que voltar. É rápido. Tadinho. É o marido dela, gente. Ele trabalha muito cedo, o dia todo. E aí eu brinco, falo assim, mas que hora que você dorme? Ele não dorme. Mas ele já se habituou, mas o bebê não. O bebê dorme 18 horas, é isso mesmo. Uhum. É Em isso. relação à limpeza nasal, ontem eu vi um vídeo
Eu ia te perguntar qual que seria o ideal. Se é aquele de seringuinha ou aquela de que de que puxa, né? Que tem uma mangueirinha e a mamãe puxa, Certo. que suga. Aí eu vi um caso que ela usou os dois. Ela jogava a seringa com o O soro. soro e logo depois ela já sugava. Qual que é o Então, ideal, será? ó, Vou a dormir gente. com as neném É, de 5 horas. 18 anos. Vai. Ele disse que colocou uma cama no quarto delas para ele dormir. O seguinte, tem dois momentos que a gente vai lavar o nariz. Momento de higiene, que é independente de ter sintomas, e o momento que está doente. Quando o bebê está doente, a aspiração é muito legal, muito boa. Ajuda bastante. Independente da forma como você colocou o soro, a aspiração vai te ajudar. Quando o bebê está saudável, não está doente, não precisa aspirar. Porque se você aspirar, vai machucar o bebê. Aí, quando o bebê é muito pequeno, eu particularmente não gosto de indicar que faça higiene nasal com seringa. Porque é uma higiene que é um pouco violenta, assim. Aí eu falo para a mãe assim, você tá segura para fazer? Ah, eu tô, eu faço de boa, já faço há muito tempo. Ótimo, então faz. O mais fácil é você fazer com aquele aplicador que vem, ele controla a pressão. Então ele vai fornecer uma pressão contínua, baixa. Então eu prefiro indicar o spray ou aquele que não é o spray, mas é tipo um spray. O Salsep, por exemplo. Uhum, Porque a pontinha dele é romba, preparada para o nariz do bebê, e ele tem um controle de pressão. Então, o aspirador só usa quando está doente, e a melhor forma para um bebê recém-nascido, eu acredito que é o spray, uhum. Mas eu vou conseguir identificar aqui que eu vou que está precisar. doente. É. Sim, sim. Geralmente, quando o bebê faz muito barulho, é obstrução. Quando tá assim, né? Ele tá Tião. puxando. Isso, ele tá puxando o ar. Agora, quando é catarro, ele tosse, escorre o nariz. Isso é muito raro no recém-nascido. Mas se acontecer, você vai com certeza saber identificar, sim. Em relação às mamadas, eu vou ter que acordar elas ou é livre demanda? Então, sempre livre demanda. Sempre. Chorou, É, mamou. Tipo isso. chorou, mamou. O que que não é bom? Quando a criança nasce com baixo peso, menos de 2,5 kg para quem nasceu na época certa, ou menos de 2 kg para prematuro, mais ou menos, para vocês entenderem. A gente tem um olhar diferente para essa livre demanda. Porque pode ser que esse bebê seja muito, muito preguiçoso, que a gente fala. É um bebê que dorme e esquece de mamar, mais ou menos. Aí, nesses casos, se for o caso delas, que é comum em gêmeos, né? Porque gêmeos geralmente não nascem com mais de 3 quilos. É muito raro, né? Senão você estaria enorme já também. Nossa, eu não É, ia dar conta de andar, não. Eu já quase tô andando passada. Mas quando acontece isso, aí, quando é bebê pequeno, aí a gente acorda o bebê e não espera ficar dormindo assim mais de 3 horas. Não é que Uhum, é uma regra, mas é um indicativo que a gente tem de que é a hora do bebê mamar, assim, que é a hora de acordar ele. Aí, nesse caso, quando o bebê é muito sonolento, a gente acorda pelo menos de 3 em 3 horas. Até ele ganhar um uhum, peso, por exemplo, primeiro mês, né? Eu tô com um paciente que eu atendi hoje, que ela nasceu com 3,600, até era um bebê único, né? Não era gemelar. Só que ele perdeu muito peso na primeira semana de vida. Ele perdeu assim, o normal é perder 10% para o bebê que nasceu na época certa e 14% prematuro. Então, se ele nasceu com 3,600, ele podia perder 360 gramas. Ele perdeu mais, ele perdeu 400 gramas. E aí tá recuperando. E ele é muito sonolento. Eu falei pra mãe, não, você vai acordar, você vai pôr ele no peito. Aí ele voltou depois de 3 dias, ele já tá ganhando muito bem. Eu falei, olha, se continuar assim, aí você não vai precisar acordar mais. Até ele recuperar o peso de nascimento. Mas depende muito do peso que ele vai nascer. tá. E por último, duas perguntinhas em relação quais mamadeiras utilizar e se pode dar bico, chupeta. Então, você quer amamentar, né? A Uhum, amamentação, ela é um processo difícil para o bebê. Para a mulher nem se fala, mas para o bebê é muito difícil.
Por quê? Ele tem que ordenhar o peito da mãe. E a ordenha acontece com a língua. Então o bebê faz um movimento, eu estou mostrando aqui no vídeo, um movimento de cauda de peixe com a língua para tirar o leite materno da mama da mãe. Quando ele faz isso, ele se esforça, por isso que, inclusive, se o bebê tiver a linguinha presa, ele tem dificuldade, e a gente tem que fazer um procedimento e tal. Então, se eu dou um bico que ele não precisa fazer isso, ele, na verdade, a mamadeira, ele só aperta a boquinha e já sai o leite, aí ele pode fazer o que a gente chama de confusão de bicos. Então, eu nunca falo para dar o bico chupeta ou a mamadeira de cara. Eu falo, vamos tentar dar só o peito, primeiro. Aí não desceu o leite, o bebê não tá pegando direito, a mãe tá insegura, aí a gente complementa primeiro com a mamadeira dosadora, que é uma que vem com uma colherzinha na ponta, você já viu? Já. Essa mamadeira é uma mamadeira que o bebê não consegue mamar sem se esforçar, sem fazer, colocar a linguinha para fora da boca e puxar. É mais ou menos parecido com o movimento que ele faria no peito. Ou na maternidade, lá onde você vai parir, vai ter o copinho. O copinho ele tem que fazer isso também. Ele tem que pôr a linguinha para fora para estimular. Então eu nunca falo para dar mamadeira de cara e nem o bico. O bico, muito mais, porque o bico ele faz a sucção não nutritiva, que é uma sucção para se acalmar e tal. Só que ele também pode fazer confusão de bicos. Então eu não indico. Agora, se for Hum, imprescindível, e no seu caso eu acho que vai ser muito difícil, tomara que você consiga. Eu conheço pessoas que conseguiram ficar só no peito no primeiro mês, pelo menos, mesmo sendo gêmeos. Mas se for muito difícil, aí eu indico algumas mamadeiras. tá. Elas têm a proposta de o bico ser mais difícil de mamar do que uma mamadeira daquela que a gente tinha antigamente, que a mãe até fazia um furo no bico para sair o mucilão junto com o leite. A mamadeira é a mamadeira MAN, é muito boa. Ela tem um dispositivo anti-refluxo que ela é tão segura que você coloca ela de cabeça para baixo, o leite não pinga, porque ela não tem Hum, escape, né? uhum. Ela é muito boa. E a Avente, que é uma mamadeira também que tem bicos específicos. Aí você vai ver que para cada idade tem um bico, por causa do tamanho da boquinha mesmo. E a capacidade do estômago muda. Então, no início vai ser uma mamadeira bem pequenininha e depois vai aumentando a mamadeira, se você for dar mamadeira por muito tempo. Eu acho que no seu caso, a gente pode conversar quando nascer, porque no início você vai estar na maternidade, você vai tentar dar só o peito, e aí você vai sentindo, assim, se você acha imprescindível. Essas mamadeiras não são difíceis de encontrar, tem em qualquer farmácia. Antigamente era muito cara essas mamadeiras, as duas. Agora até é super acessível, assim, não é uma coisa muito cara. Tem Graças a outras, Deus. as importadas, que são das blogueiras aí, mas eu acho que a diferença é muito pequena de uma para outra. E o bico, a partir de quando que, se caso eu for dar para elas, eu posso pôr na boquinha? A amamentação estando estabelecida, Ah, então você tá dando mamar e tá tranquila. Aí a gente fala de bico. Porque o bico ele ajuda em alguns casos, né? Ele ajuda o bebê a dormir melhor, ele é. ajuda, Pra evita a morte acalmar. súbita, se acalmar. Mas aí eu, pelo menos um mês, eu falo. Então nunca, assim, eu sou contra, tá? Eu atendi esse de 7 dias hoje e tá com bico. Eu não vou ficar falando, ai, não, bico é ruim. Não, ela já até falou, ela falou assim, meu bebê está fazendo confusão de bicos. Só que no caso dela, ela quer muito amamentar, mas ela fez cirurgia na mama, ela produz pouco leite, ela já sabe de tudo isso, ela tá ciente. Aí ela decidiu dar o bico. A decisão é da mãe mesmo. Mas eu nunca vou indicar o bico na maternidade. Eu vou falar, não, vamos esperar um pouco. Aí tá, por exemplo, o meu filho estava bem estabelecido a amamentação, ele só mamava no peito, aí a gente deu o bico, ele não pegou. Mas é assim mesmo, tem bebê que não pega. E essa questão da linguinha aí, é na maternidade já faz o teste para saber se tá presinho ou não. Sim, a maioria das matérias, a sua que você vai parir, sim, que é a Apivida, né? Faz teste da linguinha, orelhinha, olhinho, coração.
na maternidade. Aí na linguinha, ela, se for um freio muito evidente, muito grave, eu vejo na hora que nasce. Aí eu particularmente, se a criança não tem nenhuma doença, se não é prematuro extremo, eu já até faço a correção. Eu faço o Uhum. piquezinho e corto. Agora, quando é muito grosso, muito posterior, às vezes passa desapercebido, aí a gente tem que encaminhar para o odonto para fazer, depois tem que fazer fono para reabilitar. Mas a gente vê isso o mais precoce possível para não atrapalhar na amamentação. Uhum. E quantas semanas que para gemelar já está pronto, assim, para não ficar na incubadora, para não ser prematuro? Para qualquer bebê, passou de 34 semanas, já é seguro o bebê ir para o quarto. Então falta um mês, mais ou menos, né? Se, Uhum. se elas nascerem com menos de 34, aí não é seguro ir para o quarto. A maioria vai para UTI. Por causa do peso, porque não sabe mamar, né? Aí os gêmeos, tem literatura que fala que a gente pode marcar a cesárea com 36 semanas e tem literatura que fala para esperar 37. Mas todos, tá vendo? Todos são mais que 34. Pelo menos 34 semanas elas vão ficar no forninho aí. Tá. Melhor lugar para elas é aí. Aí, nasceu com 34, aí a gente vai avaliar o peso. Então, se tem mais de 1,8 kg, 2 quilos, aí vai para o quarto certeza. Tem menos que 1,8 kg, por exemplo, nasceu com 34 semanas, mas está com 1,6 kg. Vai para UTI. Não vai, não é nem para respirar, nada disso. É só para aprender a mamar e engordar um pouquinho. Aí não chega a ser prematuro extremo, né? Prematuro extremo é menor de 32. Esses, assim, aí não tem jeito, tem que ir mesmo. Uhum. Tá, entendi. Zerou, Mas pra você então. ter uma noção, agora o pulmão está sendo formado. A partir da 32ª semana, o pulmão já está melhor, né, para Ai, nascer. e falar em pulmãozinho todo, igual no meu caso, tem que tomar aquela injeção para amadurecer o pulmão? Ou só em casos, assim? Então, como vai ser prematuro, né? Porque gêmeos, é muito comum o obstetra passar, mas vai de obstetra para obstetra. E é uma segurança que você tem. Assim, isso já está muito consolidado. Bebês que nascem e fizeram maturação pulmonar, porque, por exemplo, tem mulher que tem restrição de crescimento intrauterino. Então, o bebê não está recebendo o fluxo da placenta direito, aí ela fica acompanhando. E é um bebê só. Aí elas fazem. Nossa, quando fez a vacina e nasceu prematuro, nasce muito melhor do que o que não fez. Então, vale a pena. Eu acho que vale a pena fazer sim. Mas aí Entendi. você discute com o seu obstetra, porque, como no seu caso, você não tem restrição de crescimento, não está em ameaça de trabalho de parto, pode ser que ele não faça. Mesmo questão de contração, né? Ameaça, não. Não, ainda não. Durante essa live, você teve quantas contrações? Agora é a terceira. Então, a gente está quase 1 hora falando, é muito pouco. Nossa. Mas é difícil, eu sei que a mulher fica desesperada, assim. Ai, parece que não tá tendo espaço aqui para ela, sabe? É, eu sei, mas é o melhor lugar, mesmo assim. É, não, tá, vai ter que ficar até mais de 34, não tem problema ficar Se mais. Deus quiser. Nossa, eu tô muito expectativa desse nascimento. Eu não tô nem pensando no dia do parto, não, eu vou ficar desesperada. Então, eu tô tranquila, esperando o tempo delas. Fim Mas formadinha, né? você já lavou as roupas, né? Que você me contou, que eu falei que era pra você esperar um pouco, mas você vai ter que lavar de novo daqui uns dias. A vovó tá ansiosa, viu? Minha mãe que já lavou. Nossa, ela tá mais ansiosa E que você fez eu. Já tá quase tudo a pronto mala. aqui. Já aí, não, a mala ainda não. Mas assim, Ronaldo, ainda bem que lavou, porque eu não tô tendo ânimo e assim, energia pra nada, sabe? Ontem eu tava aqui ensaiando para guardar as roupinhas, assim, organizar tudo. Meu Deus, é complicado. A gente se sente muito inútil. Não dá vontade, por exemplo, é uma força que puxa a gente para baixo. Não dá vontade de fazer nada. Aí quando eu invento de mexer com casa, eu travo. Ixi. Eu mal consigo andar, com tanta dor. Mas tá bom. Graças a Deus por tudo. Então, quando você tiver assim no seu tempo, Isabel, ajeita já essas malas. Ó, a Bruna Carla falou. Ah, Bruno. Então, quando você for ajeitar, coloca, que é uma coisa muito importante, porque na hora a gente esquece. Separa por dia as roupinhas que você quer.
tipo assim, aí você embala num saquinho e coloca, primeira Pronto. troca. Porque Uhum. na hora o pai não sabe nada. E aí você que sabe, né? Você É, escolheu tudo, e isso é importante. Ó, a legal. Bruna disse, se precisar de ajuda, chama. Pode deixar. E aí as fraldas, né? As fraldas RN que você leva para maternidade. A partir da 32ª semana, 34ª no máximo, Vou eu comprar. acho que é bom essa mala tá pronta. Porque, por exemplo, no meu caso do André, a mãe dele é muito organizada. Ela também fez a partir da 34ª e aí ficou pronta a mala. Quando a bolsa rompeu com 37. Já estava tudo pronto, era só pegar e ir, sabe? E aí foi muito bom. Foi cesárea também, mas ela entrou em trabalho de parto. Se acontecer com você, se imagina, se acontecer com você, você não tá nada pronto. É bom você se preparar. É, não, e até porque eu não vou ter energia para fazer mais para frente. Né? Agora eu já não tô tendo, eu já vou começar. Mas Ai, vai dar meu Deus. certo. Vai Vai sim, dar certo. já deu. Só de ter dado certo as duas aqui, né? Ah, Já é uma bênção, dois milagrinhos. Valeu demais, viu, Ronaldo, desse tempo que você disponibilizou aí para tirar minhas dúvidas. certinho. Precisar surgir mais dúvidas, é só falar, viu? Ah, vai ter, você vai ver quando eu for no seu consultório. Vai sim. Vou nem Então levar o falou. Fernando, porque ele não tem paciência Não, ele de ficar tem sim, que esperando é eu, isso. eu escutar, eu falar, eu vou falar um monte de coisa, eu vou gravar, eu mando para ele, que aí Ó, ele. Ai, Os tá ótimo. pais, os pais eu falo para eles na primeira consulta, se você quiser já pode fazer. Faz um grupo seu e do Fernando e você coloca, é só para dúvidas sobre elas. E aí você manda e na consulta eu peço para você ler. Porque às vezes tem dúvidas que surgem durante o dia a dia que você esquece de perguntar, né? Uhum. Então é isso que eu falo. Faz o grupo e já vai separando as dúvidas, tá bom? Lari, depois você me chama, então, para a gente conversar sobre a amamentação, como que funciona aí, sua consultoria. A Larissa, enfermeira obstetra, vai também te ajudar aí. Um abraço. Tchau. Outro. Tchau, tchau, obrigada. Nada.